Oi, gente, tudo bom? Boa noite, ou bom dia, boa tarde, a hora que vocês estiverem vendo. Estamos aqui de volta, vamos continuar falando sobre literatura, agora sobre esse momento literário, não necessariamente uma escola literária, mas um momento histórico, né? Vamos falar sobre as principais características desse período dos escritores, né, que produziram coisas nesses 20 anos mais ou menos, né, que a gente chama de pré-modernismo. Então, vamos lá. Vai ser bem rápido, porque a gente sabe que quanto mais o tempo passa, menos a gente se prende a questões de época na literatura no vestibular. Mas é importante que vocês tenham noção do contexto histórico, né? O contexto histórico do século XX, né? Ele é um contexto que, no imaginário popular, existe uma ideia de modernidade, uma fome de modernidade. Então, tem o alargamento das ruas, a gente tem a reforma Pereira Passos, a gente tem a chegada da luz elétrica, do bonde, tudo isso, né? E aqui é uma foto que eu trouxe para vocês da Estação da Luz, em 1911. Uma fotografia de São Paulo. Então, esse é o momento que está acontecendo no mundo, né? O Brasil ainda com o ideário de europeu como referência, né, da modernidade, da novidade, da ciência. E os principais autores, né, que a gente tem aí recorrentes nas provas de vestibular, inclusive esse ano a gente tem o Lima Barreto como autor do livro do primeiro exame de qualificação da UERJ, né? São esses aqui que eu coloquei para vocês na imagem. O Lima Barreto, daqui para cá, o Lima Barreto, o Euclides da Cunha, o Augusto dos Anjos e Monteiro Lobato. E na literatura, eu coloquei aqui um textinho para vocês terem um resumo, né? O pré-modernismo ele nos revela as facetas de um Brasil antes negligenciado, sendo denunciado, né? As suas contradições da sociedade, que se pretende moderna, né? Mas que ainda é muito conservadora no desenvolvimento social e econômico. Então, essas características bem sociais, elas estão muito presentes nesse momento, no âmbito literário, né? Mas não só as características sociais, a gente tem também a poesia do Augusto dos Anjos, que Augusto dos Anjos é o poeta desse momento. A gente não tem outro poeta muito expressivo antes do modernismo em si. Mas ele já inovava, né, no sentido da escolha vocabular. Vocês vão ver que nesse poema, que é um dos mais famosos dele, ele tem expressões, assim, às vezes esdrúxulas, estranhas, que por vezes ele foi considerado apoético, né? Então tá, eu vou ler para vocês. Versos íntimos. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga. Escarra nessa boca que te beija. Augusto dos Anjos. Então, o Augusto dos Anjos ele tem alguns traços simbolistas, né? Ele traz muitas imagens visuais, né, que simbolizam não necessariamente que alguém escarre na boca que beija, mas o sentido que isso tem de maneira pessoal, né, para cada um que lê. Também tem um apelo científico, que é traço que veio do realismo, naturalismo, né? De falar das partes do corpo, de falar de maneira do que tem de carnal no homem, né? Fora o sublime, o espiritual, ele pega muito na questão do sonho e da realidade, que é um traço que está em todo esse momento do pré-modernismo,
tanto por causa do cientificismo, da modernidade, quanto por causa da questão social, do que se sonha que é o mundo, que é o Brasil e do que ele realmente é. Então, é esse clima que a gente tem. Vamos falar de Euclides da Cunha, né? A prosa de Euclides da Cunha, a obra mais evidente, famosa, falada, conhecida, que foi inclusive homenageada na Festa Literária de Paraty do ano passado, é Os Sertões, de Euclides da Cunha. Né? Os Sertões tem uma forte inspiração determinista, o que mostra exatamente esse período assim, literário sincrético, que junta e mistura várias tendências de várias correntes da literatura. E a questão do determinismo social, no caso, né, está muito ligado ao período do realismo, naturalismo. Perdão. Então a gente tem aqui um livro, uma obra dividida em 3 partes, né? A Terra, o Homem e a Luta, né? E a Terra, então ele faz uma descrição do meio, do ambiente, é bem geográfico mesmo. Em seguida, ele fala do homem e fala dos tipos, o tipo sertanejo, né, no caso dos sertões, que, para quem não conhece, não sabe, conta a história da Guerra de Canudos. Ele vai como jornalista, o Euclides da Cunha, para documentar essa busca, essa perseguição, né, do governo pelos, quer dizer, das pessoas de Canudos pelo governo. E a última parte da obra é a luta, né? Que ele faz a descrição da luta, do que acontecia, das táticas que eles usavam, né, para fugir, para lutar, e ele analisa esse momento histórico. Então é exatamente isso, é o meio, a raça, o momento histórico, é bem determinista mesmo. A gente tem Monteiro Lobato, né? Qual foi a grande marca que o Monteiro Lobato deixou para esse momento? Foi a criação do tipo, né, do personagem Jeca Tatu, que é um tipo personagem interiorano paulista, né? Ele coloca o Jeca Tatu como tudo que há de ruim do que a mestiçagem proporcionou para o Brasil, né? Ele coloca isso como uma coisa, realmente é bem preconceituoso mesmo, né? Ele diz que essa mistura entre o índio, o africano, o português, essa mistura fez um produto que ele chama de o jacatatu, que é um brasileiro preguiçoso, né? E, e aí ele, de uma maneira muito caricaturada, ele faz esse personagem, né? Vou deixar para vocês lerem, né? Não vou ler tudo para vocês, senão a gente vai ficar muito tempo. Ainda quero falar com vocês sobre a obra do Lima Barreto, que a gente vai falar agora, que é principalmente sobre essa, né? Que é o Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é a obra do próximo, né, do primeiro exame de qualificação da UERJ, então, para provas de múltipla escolha. O Lima Barreto, né, poeta, escritor, jornalista, muito reverenciado, muito amado e querido hoje, mas sofreu uma vida muito difícil, com perseguições, com alcoolismo, com. Como é que é o nome? Ele foi levado para um hospitais psiquiátricos, o pai dele também, então ele tem uma história de vida um tanto quanto pesada, né? E a escolha desse livro pro vestibular da UERJ, ela não é uma escolha assim aleatória, porque é um livro clássico, né? A UERJ, né, como uma universidade estadual do Rio de Janeiro, ela tem uma visão do popular carioca, né? E nesse momento do pré-modernismo, o Lima Barreto, ele é
o cara que fala sobre o subúrbio carioca. Não só nessa obra, mas como em outras obras, como Clara dos Anjos, que também é bem pequenininha, dá para vocês lerem em uns 3, 4 dias, né? Que é basicamente uma garota do subúrbio, da aristocracia do subúrbio, as pessoas que tinham um certo dinheiro, mas não muito. Muitas eram mestiças, algumas negras, que tinham uma oportunidade, uma sorte, né? E que faziam parte daquele grupo, né? Mas tinha um imaginário muito fissurado no europeu, muito fechado, né? E era o caso de Clara dos Anjos, que foi enganada por um rapaz violeiro, que também tem toda essa imagem do subúrbio carioca, onde tem o violeiro, que é malandro, que é, que bebe, que toca violão, que conquista as moças, né? E aí o Lima Barreto, ele pega esses quadros do subúrbio, né? Ele pega essa geografia do subúrbio e faz um quadro cultural disso. Na obra do O Triste Fim de Policarpo Quaresma, então, eu coloquei alguns pontos aqui, mas aqui na descrição do vídeo eu vou deixar a obra para vocês, vou deixar na pasta também, vou deixar muitos links de um professor que me ajudou muito no ano de vestibular, principalmente com a UERJ. Ele faz vídeos detalhados falando, dando conteúdo muito significativo sobre o livro, né? Não contando a história do livro ou falando do período, como a gente está fazendo um apanhado aqui, que é importante saber. Mas ele faz reflexões e traz questões que se assemelham. Além disso, aqui tem algumas questões, eu vou colocar um arquivo também na pasta só com questões sobre esse livro, né? A gente teve um vestibular da PUC que foi sobre o Três Fins de Policarpo Quaresma, então tem bastante questão na internet sobre isso. Mas o que a gente vai pontuar aqui, né? Que são coisas para vocês pensarem, né? Não tem nada aqui para decorar, mas são elementos importantes para vocês terem no imaginário de vocês quando a gente fala desse livro. Essa obra ela foi publicada primeiro através de folhetim, então a gente tinha uma cultura de jornal forte, né? A escolarização das mulheres, então a criação desse público leitor, muitas vezes os escritores se direcionavam às leitoras, né? O Policarpo Quaresma é uma figura que tem a criação aí de um herói do Brasil, que agora não é mais o herói, não é mais o índio do romantismo, né, do José de Alencar. É um herói que ele já é um herói mais um pouco à frente, né? Ele já teve algumas gerações de famílias no Brasil, ele já viu algumas coisas sobre a história do que se chamava História do Brasil, né? E, inclusive, esse título, Policarpo Quaresma, o Herói do Brasil, é o título de um filme. Tem aqui também no YouTube, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também, para vocês assistirem. Muito bom. Não no sentido de substituir a leitura, não tem esse poder, mas tem o poder de ambientar vocês no sentido de alguma pergunta sobre a caracterização psicológica do personagem. É muito interessante por isso, né? Como eu já disse, o Lima Barreto ele fala daquele universo popular, né, do subúrbio carioca, e isso se mistura com a classe média dentro do subúrbio carioca. Então, quem são essas pessoas? São funcionários públicos, são militares ou ex-militares, são comerciantes, é, e, e ele conta a história e os próprios personagens falam de maneira formal. Então, apesar deles não participarem de uma elite intelectual, de uma elite financeira, eles têm um nível de escolarização. O nível de escolarização ele também pega para entrar na classe média suburbana carioca, né? Aqui nesse livro tem muito da musicalidade da cultura popular por causa exatamente do personagem principal, né, que é o Policarpo Quaresma. O Policarpo Quaresma é, então, o funcionário público, solteirão, mora com a irmã. Ele passa por 3 fases, né, que eu vou até pegar aqui para vocês, vale muito a pena. Eu tenho essa edição aqui do Globo. Acho que alguns de vocês que devem ter procurado, devem ter encontrado essa daqui em sebo,
tem bastante edição dessa. No final do livro, né, ele dá um help pra gente, ele faz tipo pequenos comentários, né, e análises, e é muito interessante como ele demarca também de maneira trina, né, esse livro, né, ele é dividido realmente em 3 partes, né. A primeira parte relata a vida como funcionário público, né, então o Lima Barreto ele faz uma descrição da vida simples do subúrbio. A segunda fala do personagem como um proprietário rural, então ele sai do subúrbio carioca, né, a descrição, e vai para dentro do cotidiano familiar e político da zona rural, fala um pouco sobre um pouco não, fala bastante sobre a distribuição da terra. Isso é uma coisa que pega para o Policarpo Quaresma, né, ele tem a sede, a fome de fazer com que o Brasil seja o que ele enxerga que é possível, mas ele vê que isso só vai ser possível se as pessoas tiverem acesso à terra, né? Então, ele primeiro... E no terceiro momento, né, que é o momento que o personagem vai ser soldado voluntário na Revolta da Armada em 1893. Nesse terceiro momento, né, ele fala da atmosfera política da Primeira República. E por causa desses 3 momentos que o livro mostra, né, então ele tem 3 fomes de reforma, o Policarpo Quaresma. Primeiro, ele pensa numa reforma cultural. Ele fala, já que o índio falava o tupi, o macrogê, então a gente tem que falar. A gente tem que falar, a gente tem que aprender na escola, a gente tem que aprender a usar os instrumentos que eles usavam, aprender muitas coisas que ficaram para trás e que agora a gente só vê o europeu. Então ele trazia essa fome essa reforma cultural que não foi bem aceita, né? No momento em que ele começa a ter, logo no início do livro, ele começa a ter aulas de violão com o Ricardo Coração dos Outros, que é também um tipo do subúrbio carioca, do violeiro, considerado malandro, né? Em seguida, né, ele sempre encontra uma pedra no sapato, um empecilho, né, para viver aquilo que ele está buscando naquele momento com tanta fixação, né? Ele tem um nacionalismo ufanista. Ao mesmo tempo, esse nacionalismo ele é crítico. Ele não é um nacionalismo cego, né? Ele se choca, né, com a distância do sonho e da realidade. Então ele encontra aqui, diz: o país se revela inóspito, precário, infecundo, cruel, opressor e odioso. Com ele que está tentando, né, dentro do imaginário dele, só o bem do próprio país, só o bem para reforma, né, do pensamento, do que o brasileiro poderia ser e não é, né? E depois desse momento ele vai pro campo, né, onde ele encontra também a questão da concentração fundiária, onde ele encontra o coronelismo, e mais uma vez ele se ilude, né, e se frustra, e aí depois ele vai ser soldado, né, e nesse momento ele é tratado como um louco. É nesse momento que ele sim, ele consegue uma entrevista com o presidente da República, né? Ele tá assim muito ansioso para entrar, realmente fazer algo significativo para o país. Ele já tentou no pequeno momento ali dele no subúrbio, ele não conseguiu a reforma cultural, ele não conseguiu a reforma agrária e agora ele quer uma reforma política dentro do militarismo, né? E então ali como soldado voluntário, querendo ser importante, ele chega ao presidente. E quando ele chega no presidente, ele tem outra ilusão, né? Outra desilusão. Ele vê ali uma figura caótica que para ele não é suficiente pro grande país que ele tem, né? E ele fica triste com isso, né? E ele não consegue disfarçar, né? O quanto ele ama o país, o quanto ele ama o ideal dele. E nesse momento ele é exilado na Ilha das Enxadas, com outros ex-militares.
E aí ele percebe que esses ex-militares estão sendo levados para o fuzilamento, né? Eles são ali rebeldes da revolta da Armada. E ele, como carcereiro, nesse momento já fora do exército, desiludido completamente, fica indignado e faz uma carta, né, um protesto para o presidente, novamente tentando entrar em contato. E quando o presidente recebe a carta dele, basicamente o exila mais ainda e dá a ele o mesmo fim dos rebeldes também, o fuzilamento. Então, esse é o triste fim do Policarpo Quaresma, é o fim literal, né, a morte, né, mas a reflexão toda do livro é o que morre com Policarpo Quaresma, né, esse sonho de um Brasil ideal, né, e das dificuldades que a gente encontra em qualquer área que a gente vá adentrar, né, que o personagem tenta adentrar. Em todas as áreas ele tinha um entrave, né. Aqui eu coloquei duas características sobre a narrativa, características de língua, né? Que eu falei que o discurso indireto livre e o foco narrativo em terceira pessoa onisciente. Eu não vou dizer para vocês qual é o sentido que essas escolhas dão à obra, porque são sentidos muito variados e muito possíveis, né? É interessante que vocês saibam identificar, que vocês lendo o livro percebam quando é o narrador, quando é um personagem uma fala de um personagem que entra, né? Até para fazer aquele imaginário do popular que o Lima Barreto traz. E geralmente é algo que se pergunta, entendeu? Qual é o foco narrativo ou qual foi o sentido que esse trecho teve devido ao foco narrativo do livro no geral. Então, só uma diquinha para vocês partirem daí. Ah, sim. Eu anotei aqui nativismo, talvez vocês não estejam muito acostumados com essa palavra. Nativismo é exatamente o que parece, nativo, né? O movimento de voltar ao que é nacional em princípio, que era muito o que ele tinha, né? Nós precisamos aprender as brincadeiras, os costumes, a fala, as músicas, as histórias dos primeiros moradores da Terra, né? Que são os índios. Então a gente tem essa marca aí forte nesse romance. Aqui eu trouxe algumas questões, estamos bem avançados na hora, mas eu vou me diminuir aqui minha tela rapidinho, para vocês tirarem um print agora, bem bonito, lerem com calma, tá? Eu vou deixar aqui o gabarito já, aqui no próprio vídeo, tá? Fora esses daqui, esse aqui é ótimo, né? Porque ele é da UERJ, é uma questão da UERJ sobre o triste fim de Policarpo Quaresma. Já tiraram? Aqui o enunciado da questão, né? E na pasta no Drive eu vou deixar as outras questões, além dessas, comentadas, tá? Pra vocês. Então, aqui o gabarito da primeira. Questão 2 do Enem 2010. Espero que esteja dando para vocês pausarem. Aqui. Saí rindo no print de vocês. Aqui eu trouxe um texto, esse aqui é da Clara dos Anjos, que eu mencionei para vocês. Aqui. E o próximo deve ser o gabarito. Se você não leu, não é para ler o gabarito. Então. Então é isso, pessoal. Olha, como sempre, meu e-mail vai estar aqui embaixo. A gente tem um grupo no WhatsApp, então me chamem, me escrevam, façam os exercícios. Se vocês quiserem, tiverem dúvidas sobre algum dos exercícios, se quiserem mandar respostas de exercícios discursivos também, quem vai fazer para direito e para letras, que vai fazer português instrumental, a gente se vê daqui a pouquinho já, tá bom? Um beijão.